A falta de fé, a dureza de coração e a obediência a Deus, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos nas oitavas de Páscoa. Nesse sábado, a cor litúrgica é o branco. Vamos falar sobre o Evangelho segundo São Marcos, em que ele narra aqueles episódios que nós já meditamos durante a semana. Ele vai começar aqui falando sobre a aparição que Jesus fez a Maria Madalena, na qual expulsou os 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus quando ainda estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar nele. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles em outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Aqui se falava sobre os discípulos de Emaús. Eles também voltaram e anunciaram isso. Também eles não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por sua falta de fé e pela dureza do seu coração, porque não tinham acreditado nos que tinham o visto ressuscitado, e disse: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Aqui nós vemos realmente que quando Maria Madalena falou aos discípulos, eles não acreditaram realmente que Jesus estava vivo. No outro episódio, Pedro e João correram até lá ao túmulo e depois que eles realmente acreditaram. E aí nós vemos também os discípulos de Emaús que estavam com o coração duro. Eles viram Jesus contando, falando tudo e só reconheceram Jesus na hora da Eucaristia, na hora do partir do pão. E aqui por fim, aqui é narrado muito brevemente, mas com as portas todas fechadas, Jesus aparece no meio dos 11 apóstolos e ali ele realmente fala: a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós, que é aquela passagem de João 20 a 23 ali, que realmente fala sobre a confissão, também fala sobre essa aparição que Jesus teve aos apóstolos, realmente só os 11, né? E aí ele vai e fala com eles, repreendendo-os por falta de sua falta de fé. Aqui, meus irmãos, é aquilo que nós realmente percebemos muitas das vezes quando algumas pessoas nos falam sobre Jesus, nos falam sobre o ressuscitado, aquele que vive no meio de nós. Às vezes o coração da gente está duro, a gente não acredita realmente que é real, que é possível, que Jesus está presente. É muito difícil do coração estar aberto, né? Jesus ele mesmo nos fala através de São João, lá em Apocalipse, que eis que estou à porta e bato. Porque Jesus ele não arrebenta o coração, ele não entra no coração de ninguém se ninguém o chamar. Então é preciso que nós tenhamos o coração aberto para a graça. Nós precisamos todos os dias estarmos prontos para acolher a palavra. Muitas das vezes a gente percebe que as pessoas na hora das homilias, na hora realmente da pregação, mesmo num vídeo que estão assistindo a respeito da igreja, da fé, estão ali como se estivesse assim, travado, o coração fechado, a pedra travada ali, aquele túmulo, e não tem como. Jesus ele não vai entrar, a palavra não vai surgir efeito. Então todas as vezes que você estiver realmente escutando algo que seja relacionado a Cristo, abra o seu coração, comece a meditar no seu interior se aquelas palavras realmente são palavras de vida eterna, se são palavras de Jesus, palavras que sempre remetem à remissão dos pecados e ali à ressurreição da carne e à vida eterna. Se são coisas que realmente meditam a respeito de algo que seja sobrenatural, que não seja supérfluo, assim como essa terra, então que realmente você acolha e deixe com que essa palavra entre no seu coração, e depois que essa palavra entrar, ela vai fazer morada e ali ela vai crescer e ela vai dar frutos. Então que nós possamos realmente fazer isso, abrir o coração para que Jesus entre. E depois que Jesus entrar no nosso coração, nós vamos ver ali na primeira leitura de hoje, em que os discípulos, Pedro e João, eles estavam falando sobre as maravilhas ainda, sobre aqueles milagres que eles estavam realizando pelo nome de Jesus, e o povo estava tentando calar eles e tudo, e proibiram eles de falar o nome de Jesus, e eles falaram o seguinte: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vós e não a Deus. Será que era justo que eles parassem de proclamar o nome do Senhor para obedecer aos homens? Em outra passagem, Pedro mesmo diz que é melhor
antes obedecer a Deus e depois aos homens. Então nós precisamos realmente obedecer à vontade de Deus. Temos que ter o coração aberto, porque se nós não conseguimos deixar com que essa palavra entre no coração, nós não vamos ter a abertura necessária para que a palavra surja efeito. Então nós não vamos conseguir servir a Deus primeiro do que aos homens. Então, para servir a Deus primeiro do que aos homens, é necessário que nós realmente abramos o coração para a sua palavra. Porque depois que a palavra entra no coração, negar ela é difícil, né? Não tem como. Seria muito hipocrisia da nossa parte ler uma palavra e fingir que aquela palavra não existe se ela realmente entrou no coração. Uma vez que ela entrou, ela produzirá frutos. Deus abençoe você, gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo. Valeu!